A unidade 3 fala origem e evolução da vida. No tema 1, a gente vai falar sobre a origem da vida. Como tudo se iniciou, como os primeiros seres vivos apareceram no nosso planeta, na Terra. Esta unidade trata de questionamentos sobre os quais, há muito tempo, a humanidade vem refletindo. Como se originou a vida? O que é um ser vivo? A vida, tal como se conhece hoje, sempre existiu. Diferentes civilizações e culturas vêm tentando dar resposta para essas perguntas. Talvez você conheça algumas delas, um mito ou uma explicação religiosa para a origem dos seres vivos e do ser humano em particular. Talvez já tenha lido ou ouvido algo sobre as explicações da ciência para a origem da vida. Afinal, a comunidade científica também tem procurado formular hipóteses por meio de observações ou de experimentações que contribuem com evidências para, se não afirmar, não confirmar, ao menos argumentar em favor de suas teorias sobre a origem e a evolução da vida em nosso planeta. Então, a gente vai ver, independente de religião, independente de filósofos intelectuais, vamos ver de forma científica como se originou a vida, biologicamente falando, como se deu, quais as teorias, quais as hipóteses que foram estudadas e desenvolvidas, inclusive até hoje, nos dias atuais, sobre a origem da vida, particularmente a origem da espécie humana. Então, podemos dar um exemplo de algumas figuras, algumas ilustrações e imagens que tem na página 68. Aqui temos um chimpanzé pigmeu ou bonobo, que é o nome dele, para nós mais conhecido como chimpanzé. Aí tem a figura, a imagem da ameba de vida livre, temos a bactéria, algas verdes unicelulares que possuem uma única célula, a árvore chamada pau-brasil, a esponja do mar, que é um porífero, um animal invertebrado, o exemplo de um musgo, que é aquele louro classificado como briófitas. Quais são as características comuns a todos eles? Apesar de sua aparência ser tão diversificada, ser tão diferenciada uma das outras? Na natureza, o que diferencia os seres vivos daqueles elementos que não são considerados seres vivos? Esses e outros seres vivos sempre existiram na Terra, no nosso planeta Terra? Quais explicações sobre a origem da vida na Terra você conhece? Então, são reflexões, são indagações que todo ser humano, em algum momento, ou quando criança, independente da idade, ele vai se perguntar: como surgiu? De que forma aparecemos na face da Terra? E isso tem uma explicação biológica, tem a explicação de outros cientistas, como os filósofos, e tem outras explicações, no caso das pessoas que acreditam, a explicação religiosa. E o que é exclusivo dos seres vivos? O que é que todo ser que tem vida possui? Para entender as ideias sobre a origem dos seres vivos, é bastante útil compreender quais são suas características exclusivas. Isto é, o que possui em comum e o que é que possui que diferencia dos elementos que não têm vida, dos elementos não vivos que estão no meio ambiente. A análise das características exclusivas dos seres vivos permitiu à ciência levantar a hipótese sobre a origem da vida na Terra. Ou seja,
como surgiram os primeiros seres vivos nas condições do planeta primitivo. O planeta, na sua origem, depois do Big Bang, depois que se originou o planeta Terra, junto com os outros planetas nos astros, no universo, de forma primitiva, como apareceram os primeiros seres que têm vida e como aconteceu para que eles continuassem a se multiplicar e se desenvolver. A lista dessas características é extensa, enorme. Por isso você vai estudar 3 delas, que são as mais comuns a todos os seres vivos. São elas: a necessidade de alimento para gerar energia, a capacidade de reprodução para perpetuar a espécie e o fato de serem formados por células, tanto uma ou mais, tanto unicelulares como pluricelulares, que são constituições básicas de qualquer ser que tenha vida, originado através das moléculas orgânicas, juntamente com as moléculas inorgânicas. Moléculas orgânicas são aquelas que fazem parte da composição química, bioquímica dos organismos. E as moléculas inorgânicas são aquelas que estão fora do organismo. Então, temos elas, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Compostos orgânicos são, como já foi falado, o carboidrato, que é o açúcar, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas, por exemplo, temos os aminoácidos ou as que possuem na nossa alimentação, como a carne, que é rica em proteínas. E finalizando, temos ácidos nucleicos, que é um composto orgânico que vai formar o DNA. Já os compostos inorgânicos são aqueles que estão externos, estão fora do organismo. São as reações químicas que acontecem dentro do corpo, mas são de forma externa, porque a gente não fabrica eles. Por exemplo, oxigênio. A gente respira o gás O2, o oxigênio que está fora do corpo, está externo, está no ambiente. Outro exemplo de compostos inorgânicos, sais minerais, como o que? A água e outros minerais, o flúor, o carbono, outros componentes químicos que através de reações químicas vai formar esses compostos inorgânicos. Aí, uma das imagens apresentadas pode ser como exemplo de uma célula, para poder explicar a origem da vida. Então, que célula é essa? Vamos pegar o exemplo de uma imagem que tem a bactéria. Na atualmente, essas bactérias, elas são consideradas organismos vivos, de estrutura celular simples, porque elas são consideradas unicelular. E o que mais? Elas possuem material genético, DNA delas, encontrado dentro do citoplasma e delimitado por um envoltório nuclear. Ou seja, além dela possuir uma única célula, ela tem carioteca, ou seja, ela é considerada eucariote. O material genético que é responsável pelo controle das funções dessa célula tem capacidade de duplicar e, portanto, relaciona com a reprodução da célula. Ele também, esse material genético, é responsável pela determinação das características dos indivíduos de uma dada espécie, tanto as características internas, como esse material genético vai influenciar com as características externas, tanto fenótipo, características externas,
como o genótipo da célula, característica interna dessa célula. Acredita-se que a estrutura dos primeiros seres vivos tenha sido bastante semelhante à de uma árquea. As árqueas, lembrando, são as que fazem parte do domínio árquea, que está lá no início dos reinos dos moneros, que apareceram, um dos que apareceram primeiro, reino monero, após árqueas, depois protista, depois dos protistas foram o quê? Árquea, protista, fungos, plantas e animais. Entenderam? Então, acredita-se que essa estrutura das árqueas, elas, com a sua membrana plasmática, citoplasma e o material genético, tenha dado origem aos primeiros seres vivos primitivos que começaram a morar, a habitar o seu habitat no meio ambiente. Que meio ambiente é esse? No nosso planeta Terra. As moléculas orgânicas já existiam nesse ambiente? Para existir, precisa haver seres vivos. Para ter os seres vivos, precisa haver as moléculas orgânicas. Então, se não existiam, como se formaram? Como as substâncias orgânicas, lipídio, proteína, ácido nucleico, se organizaram para formar a membrana e o material genético? As teorias sobre a origem da vida mais aceitas na atualidade consideram a hipótese de que não havia moléculas orgânicas no início da formação de nosso planeta e que as primeiras dessas moléculas surgiram de compostos inorgânicos que existiam na atmosfera primitiva da Terra. A atmosfera, o que seria a atmosfera? A camada de ar que está envolvendo essa Terra, camada de gases, inclusive oxigênio, vai formar o ar que estava envolvendo todo o planeta Terra. Então, a atmosfera primitiva, juntamente com as moléculas inorgânicas, foram se juntando para que, através de reações químicas, acontecesse o quê? A formação dos seres primitivos. Que seres primitivos foram esses? Os primeiros seres vivos que começaram a habitar o planeta Terra lá na atmosfera primitiva. Essa hipótese é chamada de quê? Hipótese da origem por evolução química. Ou seja, através das evoluções feitas em reações químicas, os cientistas que estudaram isso acreditavam que os primeiros seres vivos foram originados de reações químicas acontecidas através da atmosfera terrestre. Quem foram eles? Foram os biólogos ingleses Thomas Mullins, em 1825 até 1895. Esse estudo foi retomado mais atualmente, quando? Na década de 1920, mais atual, século XIX, por dois cientistas que começaram a estudar essa hipótese. Um deles era o bioquímico chamado Alexander Oparin, é tanto que tem a teoria de Oparin, e o outro foi o biólogo inglês Haldane, John Haldane. Ele estudou de 1892 até 1964. E afirmava o que? A teoria deles? Que as condições da atmosfera, essa camada de ar que envolve a Terra, levaram à formação das primeiras moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. As moléculas orgânicas assim formadas foram arrastadas pela água da chuva para os mares quentes e rasos dessa época, onde teriam se agregado formando os coacervados. Então, o que são coacervados? É a junção. São vários aglomerados de moléculas
através de quê? Através das águas. Aqui no tema 1, o que a gente falou? A origem da vida. As características comuns para ter originado essa vida. Todo ser vivo precisa de quê? De 3 características básicas, que seria o quê? Seria alimento, célula e energia. No caso, todos os seres que possuem vida, eles precisam de alimentação, precisa ser formado por célula e precisa de energia para continuar se mantendo. No caso aqui, nós temos o exemplo de uma célula da bactéria. Essa bactéria, ela vai ser formada de qual estrutura? As básicas de cada uma, de qualquer célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, no caso, o núcleo. No caso do núcleo da bactéria, vai ser diferenciado? Vai. Por quê? Porque ela é considerada o quê? Um ser unicelular. Ela é unicelular, ela possui apenas uma célula. Unicelular. O material genético dela está dissolvido dentro da onde? Do citoplasma, do citossol, que é esse líquido viscoso que está aqui envolvendo o material genético, no caso da célula das bactérias. Fora isso, ela possui também parede celular, mas ela é considerada uma célula vegetal ou uma célula animal? Se tem parede celular, ela é considerada uma célula vegetal. Isso de forma primitiva. Antigamente, ela era considerada célula vegetal primitiva devido às características dela. Que característica é essa que dá para ser de uma célula animal e vegetal? Parede celular, vegetal, as outras características de células animais, mas não que seja célula animal, lógico. Por quê? Porque são bactérias. Bactérias são seres primitivos. Antigamente, os primeiros seres que apareceram, eles possuíam essa parede celular, que está presente também nas células vegetais. Junto com essa característica da célula da bactéria, que foi um dos primeiros seres vivos a aparecer primeiro na face da Terra, possui também o quê? Um flagelo. Esse flagelo é que vai dar movimentação para essa célula bacteriana, que também possui o quê? Membrana plasmática, que está envolvendo e protegendo toda essa parede celular, juntamente com quem? Com o material genético da célula da bactéria, onde fica o quê? O DNA. O DNA, que é onde fica o código genético da célula. Então, para originar os primeiros seres vivos, de acordo com os cientistas Oparin e Haldane, que foram os primeiros a estudar a origem da vida, eles estudaram o quê? Os componentes orgânicos e os componentes inorgânicos. Os componentes orgânicos, eles começaram a estudar o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Para, através desse estudo, eles geraram as hipóteses deles, que diziam o quê? Que os componentes orgânicos, juntamente com os componentes inorgânicos, iriam dar origem aos primeiros seres que foram chamados de coacervado. Coacervado é um ser que foi originado primeiro no planeta Terra. Por que o planeta Terra? Porque é o planeta em que nós habitamos, em que nós vivemos. Então, esses chompes, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, deram origem a quem? As substâncias orgânicas que formaram o quê? As proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Detalhe que esse ácido nucleico vai formar quem? Vai dar origem ao DNA. DNA é um ácido desoxirribonucleico, mas ele foi originado do ácido nucleico. Então,
componentes inorgânicos. Temos o oxigênio. Esse gás, oxigênio, que também está aqui nos componentes orgânicos, ele vai se juntar para formar os sais minerais, que fazem parte dos compostos químicos inorgânicos. No caso das substâncias inorgânicas, além da água que é a junção do hidrogênio com o oxigênio, a gente tem também quem? O gás metano, CH4, gás metano. E também temos o quem? Sais minerais. Que sais minerais são esses? Pode ser o cloro, pode ser o flúor, pode ser qualquer outro componente químico inorgânico que, juntando eles dois, substâncias químicas que fazem parte dos componentes químicos orgânicos, com as substâncias químicas que fazem parte dos componentes químicos inorgânicos, vai formar os aminoácidos. O que seriam esses aminoácidos? É um grupo químico, um grupo que faz parte da bioquímica do ser vivo, em que vai ter o que? Na sua constituição, vai ter os ácidos e as aminas. O que são os aminos e o que são esses ácidos? As aminas, aminoácidos. Aminas são os componentes químicos que formam o que? Os coacervados, que desses coacervados vai dar origem a um ser vivo. Para um ser ter vida, além de respirar e ter o DNA, ele precisa ter o quê? Em sua composição química, ele precisa ter aminoácido. E que aminoácidos são esses? São todos esses aqui, ó, a junção dos componentes químicos orgânicos e inorgânicos. Se não tiver orgânico e inorgânico junto, não vai ter aminoácido e, consequentemente, não vai ter vida. Vai ser os elementos que não possuem vida. Só esses aqui. Água. Só por exemplo, as águas nas fontes termais daquele vulcão, na origem primitiva da Terra. Se eles estivessem lá, sem os componentes químicos orgânicos, nessa água quente, temperatura alta, fervendo, mesmo que acontecesse evaporação na atmosfera, ela iria originar vida? Não. Por que não? Porque eles estariam sozinhos. Somente componentes inorgânicos não dá origem a um novo ser vivo, a um ser vivo. Para ter vida, precisa da junção, precisa da união dos componentes químicos orgânicos e dos componentes químicos inorgânicos. Lembrando que isso aqui, essa teoria, é a teoria dos compostos químicos, teoria química do cientista Oparin e Haldane. Eles acreditavam nessa hipótese da origem da vida, que para ter vida precisa dos componentes químicos. Continuando e dando a conclusão da volume 2, Origem e Evolução, unidade 3, para concluir o tema 1, para irmos para o tema 2. Nesse tema 1, Origem da Vida, a gente viu o quê? Que os coacervados, esse aglomerado de... Tipo a experiência que eles fizeram para descobrir a origem de vida no planeta Terra, eles deram origem ao quê? Aos aminoácidos. Desses aminoácidos vai dar origem aos primeiros seres com vida. Aí vimos as teorias da biogênese e da abiogênese. Na teoria da biogênese, acontece o quê? É onde vai ter a geração espontânea. Os cientistas acreditavam, os cientistas daquela época acreditavam que a matéria não viva podia dar origem à matéria viva, como no caso do cientista Red. Red ele fez vários experimentos porque ele acreditava que um ser com vida podia ser originado de outro que não tinha vida. O que vimos depois na teoria da biogênese, que isso não era verdade, né? Não dá para ser verdadeiro. Por quê? Porque na teoria da biogênese, eles acreditavam que o quê? Que atualmente também acreditamos. Um ser
dá origem a outro ser, mas os dois têm que ter vida. Uma vida pré-existente tem que dar origem a outra vida, mas que essa seja mais evoluída, digamos assim. Já a hipótese autotrófica e a heterotrófica, qual é a diferença das duas? Na autotrófica há o quê? Autótrofos, autótrofos, eles fazem fotossíntese, então eles mesmos fabricam o seu próprio alimento. Na fotossíntese, que é o processo que acontece através da luz do sol, da água, do oxigênio, entre outros, né? As plantas aqui, por exemplo. Já na hipótese heterotrófica, que o nome já diz, os heterótrofos, eles não fabricam o seu próprio alimento. Nessa hipótese, eles acreditavam o quê? Que os primeiros seres vivos existiram a partir dos seres autotróficos. Mas isso não foi muito estudado assim, não foi muito aceito ainda. Nem a geração espontânea, a biogênese. O que está mais ainda, que até atualmente se discute, é o criacionismo, que os primeiros seres vivos teriam vindo de um ser sobrenatural, como para quem acredita em Deus, que Deus criou os primeiros seres com vida que existe na Terra. Mas tem outros cientistas que ainda preferem acreditar na panspermia. O que seria a panspermia? Seres vindo de outros locais, habitaram na Terra, no planeta Terra, e daqui se reproduziram e deram origem a novos seres vivos, que é no caso aqui panspermia, ETs extraterrestres. Tem pessoas, tem cientistas que acreditam nessa ideia, nessas teorias. Já a quimiossíntese é a fabricação de processos químicos para dar origem à vida através dos elementos principais, que são o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Nesse experimento, tanto do Reg como do Pasteur, a gente pode explicar um pouco essas duas teorias, tanto da abiogênese como da biogênese. Na teoria da abiogênese, que o cientista Reg acreditava, ele fez o quê? Um experimento em laboratório, através de quê? Ele pegou, na experiência dele, ele pegou peças de roupas sujas, ele pegou roupas sujas, roupas que não foram lavadas, usadas. Aí o que é que ele fez no experimento? Ele deixou lá no local escuro durante alguns dias. O que aconteceu? Com o tempo, quando ele foi olhar essas roupas, estava cheio de seres microscópicos. Tipo, não seria barata, rato, essas coisas não. Seres menores. Mosquito, mofo, né? Fungo. Nessas roupas. Aí ele acreditou que dessas roupas sujas, que roupa não tem vida, né? De uma matéria não viva, ele acreditou que existiu vida. De uma matéria não vida, teve o quê? Teve vida, que foram esses animais, formigas, esses insetos que vieram atrás de se alimentar das roupas. Mas o que aconteceu? Pasteur veio derrubar essa teoria de Reg. Na teoria de Pasteur, o que é que ele falou? Na de Pasteur, ele, em laboratório também, pesquisando, estudando, Pasteur fez um processo que depois ficou chamado como pasteurização, que é usado até hoje. Pasteurização. Nesse experimento do cientista Pasteur, o que aconteceu? No laboratório, ele pegou carne e fez um caldo. Fez um caldo de carne, ele colocou para ferver, né? Um caldo de carne. Aí fez o que? Ele ferveu dentro de um frasco de laboratório, e nesse frasco o que ele fez? Ele quebrou o gargalo do frasco. O gargalo é uma parte de vidro lá, digamos, uma garrafa, ele botou o caldo dentro com água fervendo e quebrou esse gargalo que antes estava tampado e ficou aberto. Nesse gargalo aberto, houve o quê? O contato com o gás oxigênio que entrou dentro desse caldo.
Quando o gás oxigênio entrou aqui dentro, o que é que ele percebeu? Que começou a criar também insetos, mas não porque esse inseto surgiu do nada, não, também não, através dessa abertura aqui, que foi aberta, esse gargalo, entrou o gás oxigênio, aí pôde lá dentro ter vida, mesmo fervendo. Aí os insetos começaram a entrar e originou-se vida, e nisso eles foram morrendo, por quê? Porque a temperatura era alta, a temperatura lá dentro, que estava fervendo, era muito alta. Aí esses micro-organismos, com a fervura da temperatura de 100 graus, digamos assim, eles foram o quê? Eles morreram. E é o que acontece no processo de pasteurização. Por exemplo, quando pega o leite e bota quando vai ensacar o leite, antes de colocar para vender, refrigerado, eles passam por um processo semelhante a esse. Ele é fervido, tirado todos os micro-organismos que vão fazer mal para a saúde. Aí ele passa por um processo chamado pasteurização. E nesse processo que vai tirar os micro-organismos, ele vai estar adequado para ser vendido e consumido sem que cause doença para os seres vivos que vão se alimentar desse leite pasteurizado. Entendeu? O leite pasteurizado foi originado através do cientista Pasteur. E já essa teoria, há pessoas que acreditam, outras não, mas não cabe a nós debater e discutir. Não cabe a respeitar quem acredita e quem não acredita, porque ainda tem pessoas que acreditam na geração espontânea, um ser vivo originado da matéria não viva, ainda tem os que acreditam, não, o ser vivo originou-se de um outro ser vivo pré-existente. Sem um pré-existente que tem a vida, não pode originar outras vidas. Já tem outros que acreditam que foi Deus que criou o universo e tudo, as pessoas, plantas, animais. E já tem outras pessoas, outros cientistas também acreditam que foi a panspermia, que são seres de outros planetas extraterrestres que habitaram um dia o planeta Terra e aqui começaram a digamos assim, reproduzir matéria, seres vivos, digamos assim, e um dia eles acreditam que irão voltar para esse planeta. O gráfico a seguir representa a evolução da porcentagem de gás oxigênio na atmosfera da Terra. Isso está na página 79 da apostila. Depois de observar o título e a fonte, analise com atenção e com base no texto da atividade. Responda às questões propostas. Aí ele mostra o quê? Um gráfico em que tem o quê? A porcentagem do gás oxigênio na atmosfera da Terra, que vai de... O nível do gás ele colocou de 4,6 até 20. E também mostra o quê? O tempo em bilhões de anos, que vai até 0,6 dos dias de hoje. Aí ele pede para analisar o gráfico e responder algumas perguntas. Primeiro ele diz, na primeira pergunta, o que aconteceu com a porcentagem do gás oxigênio na atmosfera terrestre? O que podemos concluir analisando esse gráfico? Ele antes, na formação dos oceanos, ele era pouco ou era muito? Ele era reduzido, não era isso? Com o tempo, o que aconteceu? O nível máximo do gás foi aumentando. Aumentou até o quê? Uns 20%. Já o que vai acontecer aqui na segunda questão? Como é possível relacionar o surgimento dos seres vivos fotossintetizantes com a evolução da porcentagem de gás oxigênio? Se são seres vivos fotossintetizantes, é porque eles fazem fotossíntese. Se eles fazem fotossíntese, podemos imaginar o que são quem? São as plantas. Se as plantas, que são os seres produtores na cadeia alimentar, eles são considerados produtores, fazem fotossíntese, são autótrofos. Eles vão fabricar o quê? Eles vão absorver gás carbônico e vai lançar para fora e fabricar o gás oxigênio. Quanto mais gás oxigênio em volta do planeta, mais condições para o quê? Para os seres que têm vida e respiram o gás oxigênio sobreviver. Essa é a principal relação que existe, né? Na 3, em que período da história da Terra teriam surgido os seres vivos que dependiam do gás oxigênio
para realizar a respiração? Justifique sua resposta. Por esse gráfico aqui, ó. O que podemos saber? Qual foi o período? O período é qual foi mais ou menos o ano, a data. Pelo gráfico, ele diz aqui, ó, onde é que aumentou mais o gás oxigênio? A partir de 1,6 bilhões de anos. Entre 1,6, a tabela, o gráfico, ele vai mostrar um aumento na quantidade de gás oxigênio. Então, em que período da história da Terra teria surgido? Aí vocês analisem e escrevam. Lá, o gráfico vai aumentar lá pelos 2,6, entre 2,6 e 1,6 bilhões de anos. Na 4, o que deve ter ocorrido com os seres vivos anaeróbicos? Anaeróbicos são os que não conseguem fabricar oxigênio, nem respiram através do oxigênio. O que deve ter acontecido com eles? Com o aumento da porcentagem de gás oxigênio na atmosfera? Será que eles morreram? Será que eles continuaram tentando se adaptar e sobreviver? O que vocês acham que aconteceu com ele, com o aumento dessa porcentagem de gás oxigênio na Terra? E na 5ª, quando e como se estabeleceu o equilíbrio da porcentagem de oxigênio, que se mantém até a atualidade, até os dias de hoje? Novamente, voltando para o gráfico, dá para perceber ali, ó, quando chega no 20%, ele dá um equilíbrio com os dias de hoje, ó. Na tabela, ele está mostrando um equilíbrio que vai até os 20% de gás oxigênio na atmosfera e o 0,6 que vai até os dias de hoje, de bilhões de anos. Atividade 3 vai falar da camada de ozônio, que já foi explicado em aulas anteriores. E ele pergunta o quê? Tem um texto que vai dizer: relaciona o surgimento da camada de ozônio com a possibilidade de ocupação dos ambientes terrestres pelos seres vivos. Mais uma vez, a camada de ozônio, né? Se tem muito radiação ultravioleta do Sol, devido à falta, não à falta, mas à pouca quantidade da camada de ozônio no planeta, isso vai favorecer ou vai ser prejudicial para os seres que têm vida, que habitam a Terra? Quanto mais Sol irradiando, vai ser prejudicial, porque não pode ser nem muito nem pouco essa radiação, né? Então a camada de ozônio, ela vai ser o quê? Ela vai ter essa possibilidade de que, junto com o efeito estufa, que é importante também, facilitar o equilíbrio na Terra para que não tenha nem pouco nem muito quantidade de irradiação solar. E na segunda, muito recentemente, segunda questão, o ser humano vem contribuindo para a modificação na atmosfera terrestre, incluindo a camada de ozônio, pesquisando em unidades já estudadas ou outras fontes, como livros didáticos de biologia ou paradidático relacionado na ecologia. Busque informações sobre as alterações na camada de ozônio e seus possíveis efeitos. Aí, depois que pesquisar, você vai indicar de que forma o ser humano tem contribuído para fazer essas alterações, tanto na camada de ozônio, como que a gente vê muito no efeito estufa, que vai consequentemente fazer o quê? O aquecimento global. E a questão, o desafio da página 81 vai dizer como: em certos locais, larvas de mosca criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido. Eles acreditam na geração espontânea, né? Na abiogênese, tal como preconizado por essa teoria, a teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII. Refutada quer dizer o quê? Que ela não foi a mais aceita. A partir dos estudos de Regis e Pasteur, que mostraram experimentalmente que, aí você vai analisar cada item e marcar o que se adequa mais. Por que essa teoria não foi mais aceita? Ela foi refutada. O item A:
Será que foi porque seres vivos podem ser criados em laboratório? No item B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Já o item C, o ser vivo é oriundo, ele foi originado da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Ou seja, não foi criado a partir de uma matéria não viva, mas de uma matéria que tinha vida, uma vida pré-existente. No item B, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Eles são parentes próximos, aparentados. Já o item E, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. O que está mais adequado aqui seria o item C, né? Ó, a teoria foi refutada, não foi mais aceita desde o século XVII. Mas para a Red e Pasteur, que foram fazendo os experimentos depois de forma mais adequada, o que aconteceu? O ser vivo, eles concluíram na hipótese deles, que o ser vivo ele é oriundo da reprodução de outro ser vivo que já existia, um ser vivo pré-existente, não é isso?